Mbappé não vai fazer falta para o PSG? Lazio quer o Bellingham e o Bayern perdeu mais uma, é isso. O Mbappé não vai fazer falta, pelo que a torcida fala, vai ser até melhor. E acredite se quiser, o Bayern perdeu mais uma. Pelo menos uma vez na vida é bom ver um torcedor europeu de um time como o Bayern sofrer um pouquinho, vai. E não é só isso que aconteceu nesse final de semana de futebol. Também tivemos Erling Ribamar destruindo no clássico contra o Chelsea e a Lazio simplesmente quer o Bellingham. Tudo isso e muito mais aqui e agora. Neste mundo somos apenas nós. Você sabe que não é mesmo como era. Esse é um pequeno trecho da música I Wish Was, na tradução literal, como era. Uma música perfeita para o torcedor do United, e ela só poderia ter sido escrita por um hairstylist e fanático pelos Red Devils. E marcou presença no estádio Toulon Tower para ver seu jovem atacante Haaland balançar as redes 2 vezes e decidir a partida. Com isso, o time volta a brigar pela 5ª colocação com o Tottenham. Já são 4 vitórias seguidas do United. Foi só Jim Ratcliffe assumir 25% do lado vermelho de Manchester que a parte da Nhaca já parece estar indo pelo ralo abaixo. Para a alegria do cantor, que ainda vê seu time negociando uma possível vinda de Frank de Jong do Barcelona pela troca de 4 jogadores: Greenwood, McTominay, Sancho e Antony, além do meia do Barça. Eles querem Bremer da Juventus e pensam em pagar 60 milhões de libras no brasileiro. Toda essa grana para não errar mais na zaga. Das 4 linhas para fora, há 2 desejos: o treinador Roberto De Zerbi, que vem fazendo um grande trabalho no Brighton, e pelo diretor esportivo do Newcastle, o Dan Ashworth. E se o sol está sorrindo de um lado em Manchester, a tempestade está pegando do outro lado da cidade. No Etihad, Haaland não conseguiu carimbar contra o Chelsea em 9 oportunidades, uma delas sozinho na pequena área. Foi o pior registro da máquina norueguesa desde a sua chegada à Inglaterra. Guardiola foi um paizão, afirmando que no próximo o seu craque vai marcar, e aproveitou para brincar, afirmando que ele não é exatamente um bom conselheiro de centroavante. Afinal, em 11 anos nos gramados, foram apenas 11 gols. Lembrando também que o norueguês está voltando de lesão. Já no outro extremo do campo, o Ederson foi muito bem. O fato é que esse resultado desanimou bastante a torcida. Antes o City só dependia de si mesmo para ser campeão, agora ele depende também do Liverpool. Só para piorar, o Barella bateu a porta na cara dos ingleses e vai renovar com o Inter. E as 115 acusações de possíveis fair play financeiros estão voltando à tona. Com isso, é possível uma punição de 3ª divisão. Isso até desanimou o City na corrida por Mbappé. Lembrando que a cláusula de diminuição de valores de contrato de Haaland em 2024 ainda pode tirar a máquina de gols do lado azul de Manchester. Pois é, a coisa está bem complicada para o City. Já os rivais na briga pelo inglesão estão bem mais felizes. O Arsenal amassou o Burnley por 5-0. Simplesmente absurda a equipe de Miguel Arteta esse ano. São 21 gols nas últimas 5 partidas e só 2 tomados. É a melhor defesa do campeonato. Quanto ao Liverpool, apesar de algumas baixas na partida, os Reds venceram de 4-1 e continuam na liderança. Ainda pela Premier League, vale destacar que o Wolverhampton venceu de 2-1 o Tottenham, com 2 gols da cria do Flamengo, João Gomes, que aproveitou que o Dorival, treinador da seleção brasileira, e seu ex-técnico estava assistindo e deu um show à parte. O moleque merece ir para a seleção, não é mesmo? João Gomes é o herdeiro de Casemiro? Comente aqui. Aproveitando que citamos o homem bem rápido, a repórter brasileira do Cazé TV, que mora na França, Isabela Pagliari, resolveu fazer uma pesquisinha com os torcedores do PSG, perguntando se eles aprovaram a saída de Mbappé. A resposta surpreendeu. A maioria não se sente traída, afinal foram 7 anos do camisa 7 e até sentem que esse é o melhor caminho. Com a grande grana investida em Mbappé, daria para contratar 5 jogadores de alto nível. Vale lembrar que o francês custa no mínimo 190 milhões de euros, meus amigos, por ano, aos cofres do PSG. 70 milhões do salário, mais 120 das luvas. Os franceses ainda comentaram sobre quem poderia ser o grande substituto do camisa 7. E apesar de alguns falarem do Ozil, a maioria pensa mais no craque do Milan, Rafael Leão. E eles também pensam em melhorar a zaga e alguém pro meio de campo, como Bruno Guimarães ou Gavi, que já trabalhou com o treinador Luiz Henrique. Já a imprensa noticia que Paris
Paris ainda pensa em Lautaro Martinez como o novo protagonista. Sinceramente, o melhor que o PSG pode fazer agora é botar os pés no chão e aprender com um erro que cometeu 2 vezes, que um jogador não pode ser maior que o time, e entender que dificilmente o Lautaro vai sair do Inter. O cara tem números maravilhosos lá na Itália. São 23 gols, 5 assistências em 31 jogos. 20 gols na Série A, é artilheiro isolado. E ele ainda é capitão de uma equipe que tem totais condições de ser campeã da Champions League este ano. Na última partida eles passaram um carro na Salernitana por 4-0, enquanto seus rivais Juve, Napoli e Milan ambos tropeçaram, se não com empates ou com derrotas. A Inter de Milão, neste momento, tem quase 10 pontos à frente da Juve. Quem seria um maluco de trocar o certo pelo duvidoso, além do Neymar? Ainda na terra da bota, a Lazio já avisou que quer o Bellingham. Não esse Bellingham que você está pensando, e sim o Job Bellingham, do Stoke City, o irmão do craque do Real Madrid, que pode não ser tão habilidoso quanto seu irmão ainda, mas que demonstra um futebol interessante. Tanto que até o Newcastle também está interessado no garoto. Talvez você deve estar se perguntando por que não falamos nada da Ligue 1? E a resposta é simples. Tirando o PSG, não tem muito o que falar do francesão. 2-0 pro Paris em cima do Nantes, após a entrada de Mbappé. É muito mais interessante ressaltarmos rapidamente os 2 clássicos que tivemos ontem nos campeonatos estaduais. No Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu o Vasco e Vejet. O argentino, que vinha sendo um pouco criticado aqui, cravou logo 2 para calar a boca da crítica. E o Vasco saiu com uma vitória no final de 4-2. Em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o jogo começou com um show de end. Inclusive o camisa 9 fez gol e entortou a zaga rival. No segundo tempo o Verdão ainda ampliou, mas no segundo tempo a lá Real Madrid, o Corinthians de Antônio Oliveira reviveu com um gol de fera, e o Uri Alberto fala dele. E nos acréscimos um golaço de falta de Rodrigo Garro. Não tem como, clássico é clássico. E Abel Ferreira vacilou em pensar que o rival estava morto. Não foi a primeira vez que o Timão surpreendeu o Verdão nos minutos finais. O técnico deveria ter considerado esse fator. Já na Espanha, a Catalunha usa 110% do seu QI para trazer Hans Flick para o Barcelona. Em pleno sabadão, o Barça visitou o Celta de Vigo e no sufoco conseguiu uma vitória de 2-1. Apesar de uma boa partida de Lamine Yamal, o nome do jogo é um cara que já não brilhava há um tempo, Lewandowski. Já o rival e líder Real Madrid também teve dificuldades com o Rayo Vallecano e só empatou por 1-1. Será que os desfalques finalmente pesaram e o Bellingham fez falta? Talvez sim, talvez não. Afinal, o Real conseguiu exatamente o empate por 0-0 contra o Rayo Vallecano no primeiro turno, jogando no Bernabéu. Esse Rayo é duro na queda, hein? E se Real e Barça tiveram dificuldades, o Atlético de Madrid goleou por 5-0 o Las Palmas. É absurda a virada de chave do Atlético de uma temporada para outra. Tão absurda quanto o fato do Barcelona não ter dinheiro e mesmo assim querer contratar geral. Dessa vez os blaugramas pensam em Kvaratskhelia, eu acho que é assim que se pronuncia essa parada, ou o Mitoma para suas pontas, fazendo jus à piada de Juliana Nagelsmann, o único time do mundo que contrata sem dinheiro. Se bem que agora o Bayern não pode falar de ninguém, a começar que Hans Flick acaba de assinar com a agência de carreira de Pini Zahavi, empresário de Leia e muito próximo a Laporte. E como o Xavi já vai meter o pé, Hans Flick tá sem emprego, uma coisa tá levando a outra. E se o Liverpool conseguir garimpar Xabi Alonso como já planejam, os bárbaros vão ficar a ver navios. No final de semana de Bundesliga, o Dortmund empatou com o Wolfsburg por 1-1, o Leipzig venceu o Mönchengladbach e o Bayern, até engraçado, perdeu a terceira seguida para o todo-poderoso Bochum, o 13º colocado da tabela e de virada. E acredite se quiser, a diretoria apenas está conversando sobre o futuro do Tuchel, mesmo após o cara supostamente ter soltado essa frase pro vestiário inteiro: vocês não são tão bons quanto eu pensava, vou ter que me adaptar ao nível de vocês. Pois é, quando um jogador ou outro tá ruim, a gente releva a má fase, acontece com geral. Mas quando a maior parte do time tá horrível, não tem como culpar outro, a não ser o capitão do navio. E Tuchel é o capitão.
que vem afundando um Bayern que tinha de tudo para ser um dos mais dominantes dos últimos tempos. Enquanto isso, o Leverkusen é só alegria. Fez o dever de casa, está 8 pontos à frente do segundo colocado e segue líder. E é só uma pena que não vamos ver esse time na Liga dos Campeões ano que vem. Praticamente o time inteiro tem propostas e deve ser desmontado pelos gigantes do velho continente na próxima temporada. Então já fica o aviso, tá querendo ver futebol bonito e bem jogado? Aproveita enquanto há tempo, porque esse Leverkusen já está com os dias contados. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda demais o nosso trampo. Aproveite sempre para se inscrever no canal e ativar o sininho, e você não vai perder nenhuma novidade do mundo da bola. Você acha que ano que vem o Bayern vai ter mais sorte? Ou o perfil de Harry Kane é poderoso demais para derrotar? Comente aí.